Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Revista Maricá. Hoje o programa está mais que especial, porque é dedicado a elas, as mulheres que fazem diferença, que inovam, que inspiram e que transformam o mundo todos os dias. Vamos celebrar as conquistas, os desafios e as histórias que mostram a força feminina. E para isso, preparamos um programa repleto de conteúdos incríveis com convidadas que são referência em suas áreas. Vem comigo conhecer e se inspirar com essas mulheres. E já vamos começar com a estreia do quadro de empreendedorismo, trazendo uma mulher que entende do assunto como ninguém. Com mais de 30 anos no ramo de alimentos, Suzy Clementino vai contar sua trajetória e dar dicas para quem quer empreender. Hoje também vamos bater um papo com duas grandes jornalistas, âncoras do Jornal de Maricá, Lana Souza e Gabriela Rodrigues, sobre os desafios da profissão e a conciliação com a maternidade. No quadro Saúde, vamos falar sobre o climatério e sua relação com a alimentação. Para isso, recebemos no Revista a nutricionista Alessandra Azevedo. Também teremos uma entrevista inspiradora com Luna Vitória, que vai compartilhar sua vivência como mulher trans e os desafios que enfrenta diariamente. E claro, não poderia faltar uma entrevista especial com a nossa colega e repórter de rua da TV Maricá, Tainá Silva. E para fechar com chave de ouro, o quadro Dicas de Moda se uniu ao nosso querido Curiosidade e trará Ju Andrade falando sobre a história da moda feminina ao longo dos tempos. Então já sabe, fique ligado com a gente até o final, porque o Revista Maricá de hoje está imperdível. E claro, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Vem comigo celebrar e reconhecer a importância das mulheres em nossa sociedade. Hoje o nosso bate-papo é com duas mulheres que representam a força, a determinação e o talento do jornalismo local. Elas informam nossa cidade todos os dias, mas também enfrentam os desafios da maternidade, conciliando a vida profissional com o cuidado dos filhos e a busca pelo equilíbrio. Lana Souza, apresentadora do Jornal de Maricá, edição da tarde, é mãe de um menino de 1 ano e 6 meses. Já Gabriela Rodrigues, que comanda a edição da noite, é mãe de uma menina de 4 anos. Além de jornalistas dedicadas, são mulheres empoderadas, que inspiram muitas outras com suas trajetórias. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Lana. Sejam bem-vindos. É um prazer finalmente entrevistar vocês aqui no Revista. Prazer nosso também estar aqui participando. Obrigada pelo convite. E falando sobre um tema tão especial pra gente, né? Com certeza. Tantas mães aí assistindo a gente, né? Então já começa contando, como é que vocês conciliam a vida profissional com a maternidade? Ai, Gabi. Olha, eu acho que a gente, pelo menos eu, né, particularmente, tento me manter ali no presente. Quando eu tô em casa, eu me dedico à Olivia, a dar atenção para ela, a brincar, enfim, eu tô ali com ela quando eu tô em casa. E quando eu tô no trabalho, eu foco em realmente exercer ali a minha profissão, realizar as minhas tarefas. Então eu acho que eu tento muito buscar esse equilíbrio, né? Tento me colocar presente na vida dela nos momentos em que eu tô com ela e focar bastante no trabalho quando eu tô no trabalho. Claro que por trás de tudo isso tem toda uma organização, todo um planejamento para eu poder me manter tranquila, saber que ela está segura, que ela está alimentada, que ela vai ter alguém para buscar ela na escola, essas coisas, né? Que a mãe acaba resolvendo antes de Você ficar não tá lá, mas o tranquila. pensamento tá, né, Gabi? Isso aí. E com você, Lana? Acho que é muito parecido, assim, Paulo. Acho que essa estrutura, né, de conseguir
se dedicar de fato ao trabalho, estar presente ali com atenção total no trabalho, vem muito dessa organização, assim, de entender como que está por trás, né? Ter uma segurança de o que está acontecendo. No meu caso, o Pedro tem 1 ano e 6 meses, está o tempo inteiro em casa ainda, não está em creche, então Muito tem novinho. muito novinho, né? Então ter esse lugar, assim, né? Ele assiste a TV Maricá, meu companheiro sempre manda vídeos dele assistindo o jornal, então tem essa, apesar da gente tentar evitar ali as telas, né? Mas é a mamãe, então fica um pouco diferente, né? Mas tem que ter, assim, esse cuidado, essa atenção com o que de fato está presente a tudo que você está fazendo. Em casa, está presente em casa, mas no trabalho também tentar focar nas demandas que exigem da gente, né? Sim. O dia de vocês, acredito eu, começa muito cedo, né? Como é que vocês fazem? Qual é a logística para dar conta de tudo? Dá conta, Gabi. Há controvérsias. Eu É acho que a possível dar conta de gente. tudo? Então, eu acho que a gente sabe que não pode deixar a peteca cair, né, Lana? A Sim. gente se esforça ali e dá prioridade para o que é necessário dar. Mas tem dias, é claro que a gente é humano, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, eu acho que a primeira coisa é se organizar realmente. Eu tenho uma rotina bem regradinha, assim, com as coisas da minha filha para poder dar conta, assim. Então, é o café da manhã que eu não deixo de fazer com ela todos os dias. Para isso, eu tenho que acordar no mesmo horário todos os dias. Então, preparo ela para a escola. A gente tem toda essa rotina bem organizadinha para eu estar presente e fazer algumas tradições ali no dia a dia, né? No meu caso, assim, ainda um pouco instável, né? Porque o Pedro, muito pequeno, ainda tem uma rotina noturna de acordar várias vezes para mamar, né? Então, Imprevisível, né? exatamente, assim, né? Então, o meu sono, né, ele não é tão regulado assim, né? Então, mas eu tento sempre, né, criar uma estrutura de eu sempre acordo, eu levanto primeiro do que ele, né, para conseguir fazer algumas coisas, até minhas mesmo pessoais, de ficar comigo mesmo, ficar ali no meu tempo, no meu momento, né, para quando ele acordar eu conseguir dar um pouco de atenção para ele, ficar com ele ali até o horário de estar no trabalho, né? Então, é uma rotina que começa cedo e às vezes acaba bem tarde, né? É difícil assim, definir que horário que para, porque tem sempre alguma coisa para resolver, né? Ainda mais ele sendo muito bebezinho. E muitas mães, né, acabam se sentindo um pouco culpadas justamente por isso, por trabalharem, por estarem ausentes. Vocês também desenvolveram, vocês têm sentimento de culpa? Como é que vocês lidam com esse sentimento? Olha, Paulo, no meu caso, eu vou dizer que assim, quando eu estava grávida, todo mundo falava para mim, eu sou muito viciada em trabalhar, eu gosto muito de trabalhar. E antes, quando eu estava grávida, eu estava em um outro emprego e todo mundo falava isso. Não, quando ele nascer, você não vai sentir falta do trabalho, não vai ter tempo de pensar no trabalho. E comigo não aconteceu isso, assim. O Pedro estava muito novinho ali, 2, 3 meses, e eu já estava com uma necessidade muito grande de voltar a trabalhar, de conseguir fazer as minhas coisas. Óbvio que eu estava amando o meu momento de estar ali com meu filho, mas a minha necessidade de estar produzindo foi muito grande, assim. Então, eu não tive essa questão não, eu tenho que ter mais tempo ali, porque eu consigo ter esse lugar, assim, de quando eu estou em casa, eu estou com ele, então tá tudo bem eu ter o meu momento de trabalhar, porque eu gosto muito de produzir, de conhecer pessoas, de conversar com pessoas diferentes, então esse lugar Essa culpa não essa existiu, culpa que não bom, né, chegou Ana? em mim. Mas eu sei que não é o comum, né? No Sim. geral, as E mulheres têm cobram esse isso das lugar. mães, né? Existe uma Exatamente, cobrança da sociedade em relação a isso. exatamente. Eu acho que essa pergunta ninguém faria para um pai, por exemplo. Mas para Talvez não, sim. E para você, Gabi, teve algum momento ou tem essa culpa? Como é que você lida com isso? Olha, eu já compartilhei dessa experiência da Lana, também sou um pouco workaholic. E bem no iniciozinho, assim, quando a minha filha nasceu, eu fiquei muito inquieta para voltar a trabalhar. E a gente estava em plena pandemia, então eu estava trabalhando de home office e tudo mais, mas assim, eu já não estava mais rendendo tão bem, então estava naquele conflito, né, de como que eu vou fazer para lidar com as duas coisas, mas eu quero ir além, quero continuar com a minha profissão, quero conquistar novas coisas e tal. E ali já começou um pouquinho da culpa, assim, de, poxa, eu deveria estar aqui amando estar com a minha filha e tudo mais.
E às vezes também não é nem culpa, é até o desejo. Você gostaria de estar lá, né, Gabi? Então tem Sim, o seu sim, desejo. e essa coisa de você tentar equilibrar duas coisas que demandam muito de você, isso é natural, né? A maternidade, ela demanda muito tempo de você, muita atenção de você, muita energia, principalmente no comecinho, né? Então, eu acho que foi um aprendizado, todos os dias bate um pouquinho ainda. Ah, será que eu estou sendo realmente uma boa mãe? Existe sempre esse tipo de questionamento, né? A De criança não vem com você. manual, né? Exatamente, você vira uma mãe assim no susto, não vem com manual e você está fazendo aquilo ali pela primeira vez na sua vida. E por mais que outras pessoas compartilhem as experiências com você, não vai ser a mesma coisa, você tem a sua vivência ali, né? Com certeza. Então, eu acho que, assim, todos os dias eu vou aprendendo um pouquinho a deixar de lado as vozes externas, porque tem muita gente que questiona, que fala, que julga, né? E as vozes internas também, de cobrança, de tudo mais. E assim eu vou seguindo. Cada dia E um falando agora um pouquinho então aprendizado. do suporte familiar. Quem são ou quem é a pessoa que ajuda vocês a lidar com isso, né? Vocês hoje têm uma rede de apoio que ajuda vocês a equilibrar justamente essa coisa da maternidade com a vida profissional? Olha, lá em casa a gente tem uma rede de apoio muito pequenininha, porque tinha uma mãe, minha mãe faleceu, meu pai também não é muito bem de saúde hoje em dia, então a nossa rede de apoio são os padrinhos da Olivia e a Bisa, né? Queria até mandar um beijo para eles, Bisa Silvani e os padrinhos Mariana e Lucas, Esses são anjos. muito especiais na nossa vida, não sei, imagino que Lana seja assim também. As pessoas que fizeram parte da gravidez, do nascimento, do puerpério, né, que ajudam os nossos filhos de alguma forma, que dão carinho, amor para eles. Eu acho assim que viram pessoas muito especiais aos nossos olhos, sabe? A gente cria um vínculo assim muito diferente com essas pessoas. E eles são essas pessoas aí maravilhosas na minha vida. Amo vocês. E na sua casa, não? No meu caso, a Gabi até tocou num ponto, essa coisa do puerpério, para mim foi um lugar mais ah, bem sensível, assim, eu tinha uma outra estrutura, né, tinha um outro trabalho, vivia com outras pessoas, e aí você vai criando vínculo com pessoas que você acredita que vão estar ali te apoiando, né, nos momentos que você precisa. Não aconteceu isso comigo, né, as pessoas ali tirando, obviamente, quem é a minha rede de apoio hoje, que é a minha mãe. Marido não é rede de apoio, né, ele trabalha junto ali com o processo, divide as tarefas. Então, tirando meu marido, obviamente, minha Ele rede de também precisa de apoio. rede de apoio. Exatamente. É minha mãe, né? Com quem a gente mora todo mundo junto, eu, minha mãe, meu esposo e meu filho. Então, minha mãe é essa pessoa ali que dá esse suporte pra gente. Mas as pessoas que estavam no entorno, né, da nossa vida ali na época da minha final da gravidez, puerpério, foram pessoas que me surpreenderam muito negativamente, nesse lugar de não estar presente, de travarem muitas questões que poderiam facilitar a minha vida nesse momento que a gente sabe que é tão difícil, né, a puerpério. Então, foi mais difícil, assim, mais focando na rede de apoio, é basicamente minha mãe. Mãe, te amo muito, viu? Obrigada por tudo. O jornalismo é uma profissão muito desafiadora, principalmente para as mulheres. Né? Como vocês enxergam o papel feminino na imprensa e quais barreiras vocês acreditam que ainda precisam ser quebradas? Olha, eu acho que assim, desde que a gente entra na faculdade, a gente entende o jornalismo como um lugar muito de privilégio, né? É como é que eu posso dizer? Um espaço onde você tem muita dificuldade de acessar. Se você não for daquele nível social ou que você tenha um sobrenome, enfim, várias questões. Não só a questão do gênero, mas também existe essa questão como qualquer outra profissão. A gente tem dificuldade de ser levada a sério, a gente tem a questão da desigualdade salarial, a gente tem problemas com preconceito, com assédio. Então, eu acho que todos os dias, em diferentes cenários, a gente tem que estar ali resistindo, né? Se colocando à prova também para ocupar aquele espaço, às vezes na marra, mas eu acredito que a gente tem conquistado essas oportunidades, a gente tem representado mulheres
em diversas profissões e, no nosso caso, que somos mães, isso tem um peso ainda maior, tem um saborzinho especial ainda maior, assim, de dar mais garra pra gente, de dar mais combustível pra gente continuar correndo atrás e alcançar lugares ainda mais altos, porque os nossos filhos estão vendo e a gente com certeza é referência para eles e inspiração também, né? Então, esse é a minha motivação hoje em dia. Sim, realmente, assim, o jornalismo como todo, eu venho de uma relação com a comunicação muito diferente, né? Porque eu sou do Complexo Alemão, né? A favela que fica na zona norte do Rio de Janeiro, apesar de estar morando aqui em Maricá já há quase 5 anos, mas vem da comunicação comunitária, que tem uma outra relação ali de pertencimento com o local, né, e tudo mais, e só depois eu começo, de fato, a faculdade de comunicação, né, de jornalismo, e realmente, assim, é um lugar, né, que tem várias camadas, né, no meu caso, mulher negra, periférica, são muitas camadas até você, de fato, ser reconhecida e ter o seu talento, as suas habilidades validadas, né, porque ainda tem isso, a gente precisa ser validada por alguém, muitas das vezes um homem que precisa validar, olha, ela tem talento, olha, ela é boa no que ela faz, né, então são muitas camadas que é muito difícil ultrapassar elas, mas é óbvio, assim, tem mulheres incríveis que estão conseguindo quebrar essas barreiras, né, a gente numa parcela, uma porcentagem muito pequenininha ali, mas também, de alguma forma, também contribuindo com esse processo, mas é uma jornada muito longa ainda, até a gente, de fato, estar em lugar de igualdade, de equidade, né, nesse espaço que é tão difícil, né, que muitas das vezes coloca ali só o rostinho feminino para fazer uma cota ali, talvez, né, nos espaços, mas tem muita coisa ainda para fazer. A Gabi comentou da responsabilidade de estar falando porque a filha e o filho de vocês estão assistindo. Você também concorda, colabora com essa percepção? Com certeza. Eu acho que é uma responsabilidade muito maior, assim, né? Por exemplo, quando eu estou na bancada do jornal e aí estou ali dando as notícias, as informações, e em alguns momentos, assim, ao longo do jornal, em alguns momentos eu penso assim, putz, eu acho que o Pedro está assistindo. Tá, peraí, não, meu filho está assistindo, então vamos lá, sabe? Então tem essa coisa de entender esse pequeno serzinho como, de fato, alguém que dá essa força, tão pequenininho, mas traz uma energia pra gente que transforma, assim, às vezes, um dia que é mais difícil, tem mais questões ali para resolver, ter essa noção de que tem alguém que se espelha na gente, que considera a gente tão importante na vida, faz toda a diferença. E para mostrar que realmente tem pessoas assistindo, essas pessoas tão importantes na vida de vocês, estão vendo vocês, a gente tem um recado especial para vocês. Olha só. Manda beijo pra mamãe. Ai, meu Deus, é o Oi, filho! Muito. Oi, meu amor, eu também te amo, meu amor. Oi, mamãe! Vou gravar esse vídeo em homenagem ao Dia das Mulheres e principalmente Esse é o em nosso homenagem sinal de à amor. Luna, Ai, que lindo! que eu escolhi viver. Nós nos escolhemos, nós planejamos esse menino aqui. Grande parte das nossas conquistas a gente planejou juntos e principalmente por conta do foco e do comprometimento dela enquanto pessoa, enquanto mulher. A Lana, ela sempre buscou uma vida sempre muito justa e sempre batalhou muito pelo que quis. Eu gostaria de parabenizar por esse dia e sempre pela vida dela e pelas conquistas que ela tem na vida. Manda beijo pra mamãe. Mamãe, beijo. Lindo, lindo. Só para vocês entenderem, esse sinalzinho assim a gente criou, que é para dizer código, eu te amo. Então, que sempre que a gente faz isso um pro outro, e ele já lindo. entendeu, então ele faz isso de fato quando É ele... uma linguagem criada por vocês para Sim, vocês, né? sim. Tô Ai, emocionada em gente. silêncio aqui, Lana. Obrigada. Ai, eu amo essa criança, gente. Lindo demais, lindo demais. Beijo, amor, te amo. Mas não acabou ainda não, tem mais. Ai, meu Deus. Bom, pediram para eu falar um pouco sobre a Gabi e o que eu tenho para dizer para a Gabi é que a Gabi é mãe, companheira,
mulher fantástica, amante de leitura, amante do jornalismo, amante da família. E, bom, nesse dia eu queria que ela soubesse o quanto nós, eu, Olivia e todos aqueles à sua volta, somos orgulhosos do que ela conseguiu até hoje, das conquistas dela, da pessoa que ela é, e esperamos para ver o que mais ela vai se tornar. Estamos juntos com você e todos nós te amamos. Oh. Lindo. Luan é um paizão, assim, e a gente tem uma história aí muito bacana com a Olivia. Eu acho que eu sou muito privilegiada, assim, por ter encontrado um parceiro que tem interesse, sabe, em pesquisar, em se dedicar a ser ali uma pessoa boa na criação da filha. E muito especial receber É o nosso esse presente amor para aí. vocês. Obrigada. E para mostrar realmente que vocês são amadas. A Lana falou que marido não é rede de apoio, mas é justamente isso. É uma pessoa que está ali para dividir Com certeza. as coisas Com boas, as certeza. coisas ruins. E, é claro, a vida aí de seres tão especiais como são os filhos de vocês. Obrigada. Mas a entrevista não acabou, não. A gente tem Tá. mais pergunta. Ai, meu Deus. Deixa as emoções um pouquinho agora. Tá. Né? Vamos nós. Falando um pouquinho ainda até da mesma criação de vocês. Como criar um filho vendo a mãe atuando com tanta dedicação e protagonismo no jornalismo? Vocês sentem esse impacto de forma como eles enxergam o mundo? A partir do olhar de vocês? Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que criar uma pessoa assim, né, do zero é muito difícil, é muito desafiador. Então, eu acho que estar nesse lugar, né, de profissional, né, de demonstrar para ele o quanto é importante, né, os valores, a família, mas também esse lugar de responsabilidade, né? Claro que tem os limites, como a gente conversou no início, né, de estar em casa, vivenciar esse lugar, mas estar no trabalho também, vivenciar esse lugar. Eu acho que conseguir trazer isso para ele vai fazer muita diferença, né, na estrutura dele de vida, nele quando crescer e se tornar também profissional, né? Então é muito difícil, né? Como a Gabi falou, as vozes internas falam muito alto às vezes, né? De que será que está fazendo certo? Poxa, como que eu ensino isso? É difícil ensinar aquilo, né? No meu caso, estou criando um menino negro, né? Que vai viver em sociedade que muitas das vezes olha para ele com olhares muito julgadores, então é muito difícil pensar como fazer isso, como fazer um homem crescendo, não sendo machista, né, dentro de uma sociedade que é tão difícil para nós mulheres. Então é muito difícil, mas eu acredito sim que a gente consegue, a partir do que a gente representa, né, assim, conseguir trazer valores, explicar para ele um pouquinho do mundo, né, e aí no futuro a gente vai ter aí esse resultado do papel que a gente vem desempenhando, né? E para você, Gabi? Olha, eu acredito muito, assim, que é uma baita responsabilidade, como a Lana está falando, assim. Quando a gente para pensar, né? Que mesmo sem querer, em algum momento ou em todos, vocês são exemplos, né? Sim, e não adianta, gente. Por mais que a gente acredite que a gente não está sendo visto, a criança, ela observa tudo que a gente faz e ela reproduz muito do que a gente faz. Então, isso é até um pouco assustador, assim. Porque, às vezes, você pensa assim, poxa, eu tenho muita coisa para melhorar como ser humano. E aquela criança ali está me usando como exemplo para tudo na vida. Então, inclusive um incentivo para você buscar, né? Tá ali sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando. Depois que a Olivia nasceu, um tempo depois, né? Quando eu consegui equilibrar as coisas da rotina e tudo mais, comecei a correr atrás de academia, comecei a tentar me alimentar melhor, porque tudo isso vai impactar como ela vai viver no futuro, né? Como adulta. Então, eu quero que minha filha seja uma adulta funcional, que seja uma adulta responsável, que acredite nos sonhos dela, que acredite que ela é capaz sim de alcançar as coisas que ela sonha e que vai viver uma vida saudável, uma vida plena. Então, é muito esse esforço, sabe? De você ser alguém melhor para poder ser modelo. É desafiador, né? É. Lana e Gabi, já houve situações em que vocês sentiram que não dariam conta? Como vocês superaram esse momento?
Ai, Paulo, eu acho que isso é o mais comum, Muitas assim, situações, muitas vezes, né? Eu acho que é como a gente estava Até dizendo, porque né? mesmo dando conta, dá a sensação de que não vai dar conta, né? Sim, mais uma vez a questão ali das vozes internas, muitas das coisas que a gente. O mundo vai mudando muito, a gente vai aprendendo outras coisas, as coisas vão se adaptando, vão melhorando, né, muito, na maioria das vezes, e a gente cresce com outros valores, com outras formas de ver esse lugar do como ensinar, como crescer, como cuidar de uma criança, né? E aí você se culpa, você fica com aquilo na cabeça, putz, mas não foi assim que eu aprendi, mas será que tá certo? Será que tá errado? Não, vou fazer do meu jeito, mas se eu fizer do meu jeito e der errado, como que as pessoas vão agir, vão falar, né? Então, a culpa vem muitas vezes, né? De achar que não vai dar conta, mas é isso, assim, a gente respira e continua, porque não dá para parar, né? Às vezes dá uma choradinha ali no banho, nos momentos em que ninguém tá vendo, para dar uma aliviada e segue a vida, assim, com culpa, achando que vai dar certo, que não vai dar certo. A criança continua ali olhando para você, então não dá para parar, mesmo com culpa. E você, Gabi, como é para superar esses momentos de desafio? Olha, ser mãe não é fácil. Eu acho que a gente já começa por aí, essa natureza de você ter essa super responsabilidade, né? E eu costumo dizer que o filho é sempre da mãe, então não adianta. Eh, o filho requer de você muita coisa e você acaba tendo que se doar muito, né? Então, eu tento particularmente manter um equilíbrio ali entre os sofrimentos, porque às vezes eu não vou dar conta mesmo, sabe? Então eu tenho que entender isso, tenho que entender que eu sou ser humano, eu não sou um polvo, eu não tenho 8 braços para resolver tudo ao mesmo tempo. E às vezes eu vou conseguir pouca coisa e aquele ali vai ser o meu melhor do dia e as coisas vão dar certo, entendeu? Um dia um pouquinho menos, outro dia um pouquinho mais, e assim a gente vai naqueles malabares da maternidade que a gente Sim, conhece, assim, com mas certeza. sempre tentando se perdoar, sempre tentando se permitir, né? E é isso. Vocês falaram muito aí de equilíbrio, responsabilidade. Em meio a tantas responsabilidades, sobra tempo para o autocuidado? Como é que vocês fazem para manter a saúde física e mental? Olha, no comecinho, quando eu tinha uma bebezinha de colo, eu não tinha tempo para nada. Então era o almoço frio que eu comia horas depois, era o banho, Dedicação total a o ela, né? banho às vezes não conseguia tomar no dia e tomava no dia seguinte. Então assim, era muito difícil, né? É uma doação realmente extrema assim que você tem, que eu tive, né? Não necessariamente outras mães precisam ter, mas é o que acontece assim naturalmente. E ao longo do tempo eu fui conseguindo conciliar as coisas. Hoje em dia eu tento organizar minha rotina, né, para poder preparar as coisas da minha filha, para poder ir na academia, ter o meu tempo. Para mim, a academia é o que mais me alivia, assim, em questão de estresse. Então, salva a minha vida, o meu mental. E eu acho que é isso que a gente. Esse é o caminho, assim. A gente tem que tentar se cuidar, se manter bem, né? A questão de você estar se sentindo ali realizada com o seu trabalho, de você estar fazendo coisas que te façam lembrar que você é mulher, que você é um ser humano, que você tem os seus sonhos, os seus desejos. Tudo isso vai te capacitar para ser uma pessoa mais bem resolvida para criar outro ser humano, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. É importante você investir no seu bem-estar para você cuidar bem do seu filho e mostrar para ele o que você gostaria que ele priorizasse também na vida dele, entendeu? E para você, Lana, como é esse autocuidado? Se priorizar e priorizar também, claro, o seu bebezinho. Olha, eu vou te dizer que eu tenho muita dificuldade, assim, de encontrar esse lugar, assim, de olhar para mim, assim. Eu sempre, na vida, fui a pessoa que me adaptei para cuidar das outras pessoas. Eu acho que muito que o Bento, meu companheiro, falou ali no vídeo tem a ver com isso, assim, de eu ter muito esse olhar para tentar resolver as coisas, para dar conta de tudo para os outros. Eu tenho muita dificuldade de encontrar esse lugar do que é meu, do que é o meu espaço, do que é o meu lugar. Eu acho que se eu, para fazer uma análise ali, entender o que é o meu momento, eu acho que é um lugar de aprendizado. Eu gosto muito de aprender coisas novas, de estudar. Eu não gosto desse, eu não tenho, acho que eu não tenho mais paciência
para esse ambiente, por exemplo, acadêmico, de um estudo mais acadêmico, mas eu gosto de aprender coisas novas, então estou sempre pesquisando coisas ali no YouTube, em cursos gratuitos ali, de coisas que sejam interessantes, principalmente entendendo o jornalismo digital, a comunicação como um todo. Eu gosto de conhecer novas tecnologias, então acho que o momento que eu consigo ali entender que é meu, é esse lugar assim sempre. Às vezes acordo mais cedo, vou pesquisar algumas coisinhas, aprender, testar ali nas tecnologias que tem em casa, mas ainda não consigo visualizar esse lugar do bem-estar, do cuidado físico, emocional ainda, porque eu tenho essa dificuldade de fato. É coisa para cuidar ali na terapia, a gente vai resolvendo aos pouquinhos. É um Exatamente. processo. E o que vocês ainda querem realizar, tanto na vida profissional como na vida pessoal, como mãe? Quais são as realizações que vocês pensam aí para o futuro? Nossa, é Profundo, difícil, hein? profundo, porque dando continuidade ao que eu estava dizendo, né, dessa coisa dessa dificuldade de olhar para mim, é difícil pensar nesse lugar assim, mas eu acho que a meu maior desejo de realização é ter a minha estrutura familiar bem resolvida, sabe? Assim, ter a minha família ali bem estruturada, com base, com tranquilidade, para de fato ter essa garantia de que meu filho vai crescer com saúde, tendo bons valores ali. É mãe, né? Ela não sonha só para ela, os sonhos são para todos, né? Já sonha para o filho, é mãe. Não, mas obviamente, assim, entendendo, quando eu trabalhava em movimento social, eu fui diretora de uma ONG no Rio de Janeiro, lá no Complexo Alemão, e eu falava que durante muitos anos o meu sonho era ter um canal de TV aberta, feito por pessoas pretas e faveladas, para comunicar para pessoas pretas e faveladas. Talvez isso ainda... Dentro da comunicação comunitária. Exatamente. Mesmo, né? Talvez isso ainda exista em algum lugar dentro de mim. Mas eu acho que hoje eu estou considerando mais viver bem em família. Acho que é o meu desejo assim, para a vida. E para você, Gabi, o que falta, o que você gostaria de realizar? Olha, eu compartilhando um pouquinho aqui do que a Lana falou, eu acho que quando a gente vira mãe, os sonhos eles mudam um pouquinho de direção, né? Eu tinha 1 milhão de sonhos, assim, hoje em dia, os meus sonhos eles também incluem sempre a Olivia, né? Então, profissionalmente eu tenho ainda o desejo de escrever o meu livro, de publicar o meu livro. Penso em viver disso no futuro, quando estiver mais velhinha, assim, né? E penso muito em viver experiências com a minha filha, sabe? Com a minha família. Viajar por aí, conhecer lugares novos, culturas novas, enriquecer o repertório da minha filha com informações sobre o mundo afora, né? Para que ela amplie a visão dela de mundo mesmo, conhecer todo tipo de gente. Então, assim, são coisas que antes eu não imaginava, mas que hoje eu passo a pensar, assim, de colocar em prioridade ali a minha filha e a nossa vida, sabe? Em conjunto. Não tem como ser diferente, né, Gabi? Bom, para encerrar, eu vou pedir que cada uma de vocês mande um recado aí para as outras mães, mulheres que estão nos vendo, né, e que pretendem, claro, ter a sua vida profissional, mas sem abrir mão da maternidade. Eu começo? Vai lá, fica à vontade. Para essa câmera? Por favor. Então, o que eu queria dizer para vocês é que eu entendo que é difícil a gente, não vou dizer colocar de lado, mas a gente parar um pouquinho de respirar 100% maternidade e voltar o olhar para a gente como mulher, como pessoas, pensar um pouquinho nos nossos sonhos, porque isso nos dá força realmente para reviver, né? E eu acredito muito que quando a pessoa ela é bem resolvida, ela tá bem, ela é capaz de ser uma mãe assim surreal. Então, não falo de ser mãe ideal, né, mas ser a mãe possível que você pode ser. E a gente vai inspirar os nossos filhos, a gente vai fazer o melhor por eles quando a gente estiver também olhando para si, quando a gente estiver batalhando pelos nossos sonhos, lutando pelo nosso espaço. Então, continuem se capacitando, estudem, busquem sim oportunidades e o resto a gente vai resolvendo pelo meio do caminho. Mas assim, não desistam da vida de vocês,
porque isso vai valer a pena lá no futuro. Vocês precisam ser mulheres independentes para poder serem mães que realmente têm capacidade de cuidar dos filhos, sabe? Então, acreditem nesse caminho, assim, nesse caminho de liberdade, de força, de garra e de resiliência, que vocês são capazes de chegar lá. É isso. Bom, mulheres, eu acho que o mais importante disso tudo, parece muito clichê quando a gente fala isso, mas de fato, comecem. Pensar que ter uma carreira precisa abrir mão de outras coisas não necessariamente é o ideal, né? É possível construir uma carreira, mesmo que ela demore um pouquinho mais para acontecer de fato, em paralelo com a sua vida pessoal, com a sua família, com seus filhos. É possível, né, ter um lugar que seja seu, para você mostrar o seu talento, todas as suas qualidades, suas habilidades. Então, não fiquem presas a acreditar que o mundo precisa esperar o momento certo para acontecer a sua carreira, precisa ter o momento certo para você construir os seus desejos, realizar os seus sonhos. Não existe um momento certo, não existe um momento ideal, existe um momento que é o agora, né? Então, façam, acreditem no que vocês são capazes, acreditem nos sonhos de vocês, acreditem nas pessoas que de fato estão ao redor de vocês e que acreditam, né, no que vocês são capazes de realizar, mas façam, não parem, porque o mundo não espera o momento certo para fazer você acontecer. Então, é possível, isso é isso, só vai, não para, e acredita que esse pequenininho, essa pequenininha, ou esses pequenininhos e pequenininhas que te olham, que se espelham em vocês, vão estar com vocês o tempo que for, pelo tempo que for necessário, e cada realização sua vai ser a realização deles também, com certeza. É isso. Lana, Gabi, obrigado pela entrevista, pelo olhar de mundo, olhar profissional, olhar da maternidade. Sucesso aí no Jornal de Maricá, edição da tarde e da noite, e a gente se encontra. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo espaço, viu? Empresária do ramo de alimentação há mais de 30 anos, gastrônoma e advogada, ela é CEO do Empório Piatti, aqui em Maricá, onde lidera uma fábrica especializada em massas proteicas, um centro de análise de alimentos, uma unidade de produção de farinhas funcionais e um espaço gourmet para desenvolvimento de cardápios. É com muita alegria que recebo para a estreia do nosso quadro de empreendedorismo a empresária Suzy Clementino. Suzy, boa tarde, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Olha, ótimo. Eu que estou muito feliz com você. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Suzy, você tem uma trajetória multifacetada, atuando na gastronomia, no direito e no empreendedorismo. Como essas áreas se conectam na sua vida profissional? Fala pra gente. Olha só, é muito interessante quando você fala dessa forma, porque o que acontece? Restaurante, eu tinha, assim, mas não atuava diretamente, né? Então, tinha feito nutrição, direito, né? Comecei a fazer nutrição, mas depois eu mudei para o direito e segui. Você percebe que a nutrição estava me seguindo, a gastronomia já estava me seguindo. Aí eu fiz. Já estava lá, já estava lá, bem. Não. E aí eu fiz o direito. Eu trabalhei um período na área trabalhista e voltei para a gastronomia, porque eu montei um restaurante. Antes eu tinha uma pronta entrega, porque meu primeiro emprego foi ligado à parte de confecção, porque a mamãe ela era costureira, de alta costura e tal. Então, nós tínhamos aquela vivência em casa, né? E eu montei. Depois eu troquei da parte de roupas e tal. Falei,
vou montar um bar, tá ligada de dar comida e tal, que eu gostava. Aliás, eu gosto muito de comer, né? Então, prova, né? O corpinho tá aqui. E aí fui abrir um restaurante. Gente, agora até falando uma dica na parte do empreendedorismo. Nós não devemos achar que gostamos de alguma coisa, vou abrir. Só porque eu gosto vai dar certo. Só porque eu gosto vai dar certo. Então, eu fui com essa visão. Só porque eu gosto vai dar certo. Com o direito, só porque eu gosto vai dar certo, e vou montar isso. E não deu certo logo de início. Foi aonde eu falei, tem que me especializar. Né? Eu vou ter que procurar, não adianta para você até ensinar, você delegar, você estar ali à frente, você tem que saber alguma coisa. E aí foi onde eu fui fazer gastronomia. A vontade você já tinha, mas o conhecimento ainda não, né? Exatamente. Então, dentro de qualquer área, é importante você ter um conhecimento. E se você não tem conhecimento, você tem que ter alguém que esteja à frente com esse conhecimento. E eu não tinha. Então, eu fui para a faculdade de gastronomia e me apaixonei. Né? E já com restaurante e tal. Ainda não era o Empório Piatti. Não. Lá no Rio era só o Ipiatti. Era um restaurante de comida italiana. Porque aí você vê comida italiana e japonesa. E isso, para mim, foi muito interessante, porque as pessoas acham que uma mulher negra, olha, ué, por que você... Não acredito. Italiana e japonesa? Porque não é brasileira? É baiana. Não tem cabimento isso. E eu, mais ainda, senti vontade de seguir essa linha, porque eu falei, mas por que não? E fui para a faculdade e comecei a aprender a parte das massas e tudo mais. E fazia lá. Por isso que tem essa ligação tão interessante aqui em Maricá com massas, farinhas. Né? Então, eu estava aí, me desloquei do direito e fui para a gastronomia mais por esse motivo, porque eu achava que era interessante eu sempre ter um plano B. Eu acho que é bom botar os ovos em vários locais, né? Então, o que eu fiz? Eu gosto disso. Está tendo condição, tem um sócio, mas o sócio não entende. Então, eu vou me especializar nisso. E aí foi aonde a gente começou a trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o direito, na parte trabalhista, era muito interessante, porque eu começava a atuar também dentro Parecem ser áreas muito diferentes, mas se complementam. Exatamente. Só que não dá para você querer fazer tudo. E foi aonde eu tive outro errozinho. Aí eu fui diminuindo, saindo de uma área completamente e me dedicando a outra. Né? Porque ou você faz bem determinada coisa. E é legal falar desses erros, porque você mostra justamente para futuros empreendedores aprender com os seus erros, né? Mas isso é interessante. E foi assim. E eu me apaixonei e fui. E é muito interessante essas observações que eu sempre falo. Temos que buscar especialização. Sim, sempre. E falando um pouquinho do Empório Piatti, o propósito do Empório é uma alimentação alimentar mais saudável. Também visa a valorização da agricultura familiar. E como surgiu essa missão para você? Mas aí você vê que tudo, quando você dá o primeiro passo, o mar se abre. Na verdade, eu sempre falo isso. Passando a época do Covid, todo mundo sabe que foi uma loucura para todos os empresários, ainda mais na área da alimentação. Já tinha os desafios que tem a todos, mas naquele momento era um desafio maior ainda. Maior ainda. Então, foi quando eu comecei a falar, opa, dá aquela quedazinha, mas a gente sabe que a vida não é linear. Tem os altos e baixos. Nesses baixos, quando você sabe o que você quer e você tem especialização, você tem um medinho, mas não é aquele medo paralisante. Você vai. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava querendo buscar a carreira solo, e aí o que eu fiz? Vou para Maricá, minha irmã comprou casa aqui e tal, falei, eu vou até Maricá. E quando chegando aqui, eu fiquei observando que as pousadas não serviam alimentos. Falei, opa,
Olha uma área aí. Então, é outra Há um coisa. nicho aí que eu Olha o posso nicho. explorar. Tem que ter aquele radar. E foi exatamente isso. Falei, É o opa, olhar empreendedor. Né? exatamente, eu vou fazer isso. E quando houve o desafio de uma encomenda tecnológica do ICETIM. E como eu sou advogada, formada em gastronomia, eu tinha feito uma especialização em coach sistêmico, E CETIM, para quem não conhece, o Instituto de Ciência e Tecnologia aqui de Maricá. E estava com esse desafio porque houve uma demanda das secretarias de Educação e Social, Desenvolvimento Econômico aqui. Ou seja, a partir de uma necessidade, você criou uma oportunidade. Exatamente. E aí também aquela situação. E eu tive a oportunidade de também participar aqui de Maricá, Conheça Maricá. Isso também é muito importante. Você procurar conhecer o local onde você está. Quem são as pessoas? Que tipo de empreendedorismo tem? Qual a necessidade e como essa cidade está evoluindo? E Maricá está assim. E uma curiosidade, qual é o diferencial das massas que vocês produzem lá no Empório? Aí é que está, porque nós estamos trabalhando com agricultura familiar, né, local. Isso contratamos equipe daqui de Maricá. Ou seja, seu empreendimento ainda promove o empreendedorismo dos outros. Exatamente. Então, a gente incentivou os agricultores a plantar, porque a gente trabalha com aipim, batata doce, banana verde, taioba. São as matérias-primas, inclusive, da sua farinha. Exatamente. Feijão guando, porque são daqui da agricultura local. Também é outra coisa que a gente tem que observar, porque não adiantava nada eu querer fazer massa de, sei lá, uma hortaliça que não tivesse aqui, não fosse local. Uma produção local, fácil acesso, fácil compra. Exatamente. E aqui encontrei alguns agricultores e tal, que já faziam o aipim, que é daqui. O guando tem uma proteína. Foi onde eu montei esse laboratório, a fábrica, né? E esse espaço gourmet que eu tenho era onde eu tinha uma fábrica, fazia farinha, e aí eu começava a testar a farinha nesse espaço. E chamava algumas pessoas para provarem o alimento. Ou seja, você compra da agricultura familiar, produz a farinha, faz o teste da receita e ainda tem a degustação. Exatamente. Né? É o processo completo. Exatamente. E outra situação que foi muito interessante, porque eu tenho um engenheiro de alimentos, né? Uma nutricionista engenheiro de alimentos. Então, o que eu fiz? Montamos esse espaço lá, porque nós vimos que aqui em Maricá não tem laboratório para análise. Então, fazer rótulo, ficha técnica, essa parte toda, o nosso espaço tem condição de ajudar a cidade como um todo. Né? Fazer toda essa análise do produto. Vai além do alimento, né? Vai além do alimento. Então, e está sendo muito interessante porque quando as pessoas chegam à nossa fábrica, ao Empório, por isso que esse nome Empório, porque a gente reuniu a fábrica, esse espaço gourmet e o laboratório. Isso tudo voltado para a gastronomia local. Então, essa análise do produto, como que a gente vai secar essa farinha, como que vai secar essa massa e a testagem desses produtos dentro da Secretaria de Educação. Ou seja, você produz e também já tem um escoamento para onde vai o produto exatamente. final, né? E falando um pouco da fábrica, quantos funcionários você tem? Qual é o corpo dessa fábrica? Quem é o corpo dessa fábrica? Nós começamos com um grupo pequeno, né? A gente está com agora 15 na nossa equipe. A nossa está se organizando para dobrar isso, porque a intenção são 30 mil alunos aqui em Maricá. E o atual prefeito, né, o Coaquá, ele fala sempre na alimentação para todas as crianças, alimentação de valor, sem agrotóxico, sem aditivo químico algum. Então, foi muito bom para todos nós saber a origem do nosso alimento, né? Eu vou até o agricultor, eu converso com o agricultor, eu chamei o agricultor para provar a massa, né? E ele
e andou dentro da fábrica. Então, ele viu todo o processo, né? E quando a gente leva isso para a escola, que é mais interessante, quando você fala para o aluno que aquele produto é daqui de Maricá, que é o Aempim, eu perguntava assim, e aí, você conhece a Aempim? Ah, conheço, na minha casa tem. Aí eu falei, essa aqui é a Aempim. Não, isso é macarrão. Aí você entende? Coisa, eu falei, Porque ainda não é comum, né? Um macarrão feito com farinha de aipim, né? Exatamente. Pensa somente no trigo, trigo. Exatamente. E aí, quando eu vi a necessidade de trazer a criança para dentro. E também ensinar as merendeiras. É muito importante essa qualificação. Então, foi onde nós fomos até a forma correta de fazer essa massa, que é diferente, né? O cozimento e tal. E quais são os próximos passos do IPIAT, né? Assim, já tem Do projetos, o que você pensa para o futuro? Olha só, o Empório, eu acho que a gente está num momento muito instigante. Motivador, a nossa equipe está muito motivada, as pessoas que vão lá ficam felizes com tudo que encontram. Então, a nossa vontade, desejo, eu acredito que isso vai acontecer, mostrar para o mundo. Eu não me limito. De Maricá para o mundo. De Maricá para o mundo, porque a gente tem exemplo, porque a gente sabe fazer, a gente tem um grupo capacitado. Agora, com o passaporte universitário, os alunos desse passaporte universitário, para ficar dentro de Maricá, então tem um laboratório, tem uma fábrica, tem um espaço gourmet. Então, isso tudo tem marketing, né? Tem a parte de comunicação, tem a venda, tem todo um setor. A possibilidade desse mercado de trabalho é infinita. Você né? entendeu? Então, isso para mim, eu fico assim, às vezes, sabe? Dá um orgulho e, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade. Exatamente, né, porque você vê muito bem, é uma mulher negra, que meus pais eram paraibanos, né, sem muito conhecimento, mas eles sempre preservaram essa parte do ensino, e, de repente, eu estou sendo uma referência dentro do meu meio, dentro da minha família. Aproveitando essa fala sua, então, a gente está fazendo hoje um programa especial, Mês das Mulheres. O que você diria exatamente isso para as mulheres que estão vendo a gente e que também tem essa vontade de empreender, mas acha que por algum motivo não é capaz, e você sabe que né? Eu sei que é. Eu acho o seguinte, eu acho que tem... Eu fico até arrepiado, você percebe? Porque é uma coisa que me deixa muito feliz em ter essa condição de estar aqui falando para outras mulheres, outras pessoas, e falando, não, é possível. Só basta você querer e fazer. Não adianta você ter um desejo e esse desejo ficar só guardado. Se é um desejo que você vê que vai fazer bem não só a você, mas todo o seu entorno, porque nós temos uma missão. A sua fala até no início, pega essa necessidade e transforma numa oportunidade. Numa oportunidade. E você vê que isso existe. E as pessoas estão querendo esse exemplo. Então, você olha ao seu redor. Né? Eu podia muito bem, falando, poxa, minha filha mora na Austrália, outro mora em Israel, e vou ir para lá e ficar sendo vó. Mas eu acho que esse meu lado empreendedor, que Você pode ser vó, empreendedora. Exatamente! É uma situação que me deixa... Nos meus 61 anos, eu estou muito feliz. Eu falo assim, olha, eu vou morrer com mais de 100, porque minha avó morreu com 105. Então, eu estou cuidando de uma alimentação saudável. Então, tudo indica, né? É só... E deixando o seu legado, né? Eu vou deixando meu legado. E tem uma equipe jovem... Você teve alguém que disse isso para você? O que te motivou a desbravar esse mundo do empreendedorismo? Olha só, minha avó. Gente, eu tive uma avó maravilhosa. A Camilinha, que a gente chama mãe da mamãe, ela era uma empreendedora, porque ela já fazia esse tipo que eu estou fazendo agora, ela fazia antes. Ela vendia, ela tinha uma plantação de aipim. Você preste bem, tem tudo a ver com ancestralidade. Tem a ver. Gente, às vezes eu fico assim. Ela plantava aipim, as outras pessoas ao redor, ela tinha um moinho em casa, então ela pegava dos vizinhos todos, fazia farinha de mesa, né? E depois ela dividia entre todos. Ela ficava com a parte um pouco maior, porque ela, né, tinha um moinho, e ela pegava essa farinha e ia vendendo.
E ela tinha plantação de banana, batata doce, ela botava no carrinho, e ela é descendente de índio, né? Meu avô africano e ela índia. Ela botava no carrinho, ficava na frente do portão dela. Quando ela percebia que chegava um determinado, não parecia cliente, ela pegava o carrinho e saía para vender. E, O empreendedorismo está no sangue. e voltava com o carrinho vazio. Maravilha. Isso eu via ela fazendo isso, 10, 12 anos, entendeu? Então, e a mamãe costureira, aquela coisa toda. Então, toda uma família de mulheres que faziam acontecer. Elas tinham o dinheiro delas. Mamãe sempre tinha dinheiro, de vez em quando emprestava até para o papai dinheiro, entendeu? Costureira. O exemplo, então, vem de família mesmo. Bom, Suzy, se pudesse, a gente continuaria conversando aqui por horas e horas. gente, tá tão Infelizmente, bom. aqui é bom, acaba rápido, né? Mas para fechar mesmo com chave de ouro, pedir para você olhar para a câmera 3 e mandar um recado aí para o pessoal de Maricá, do Brasil, que pensa em empreender, principalmente no ramo alimentício. Que recado, que conselho você deixa para essas pessoas? Olha, E a primeira coisa, gente, é se capacitar, ter um desejo. Um desejo. Você tendo um desejo, né? Teve essa percepção, teve esse desejo, você vai pôr em ação. Porque se é um desejo real, vocês vão conseguir. E ter essa percepção de, às vezes, ter a necessidade e você conseguir resolver essa necessidade local. Isso aí tá certo. Vai que dá certo. Se comigo deu, então com certeza vai dar para todo mundo. Bacana. É isso que eu desejo. Suzy, obrigado mais uma vez, parabéns, sucesso. E assim que der, eu vou lá comer um pouquinho mais daquela massa maravilhosa. Tem que fazer isso mesmo, rapaz. Olha, porque tá demais. A gente está fazendo uma lasanha. O Revista Maricá é um programa pensado para promover diálogos profundos e reflexivos sobre os mais diversos temas da nossa sociedade, criando um espaço de troca de experiências e perspectivas. Hoje, vamos falar sobre empoderamento feminino e, ao mesmo tempo, destacar os desafios que as mulheres trans ainda enfrentam em nossa sociedade. Para essa conversa essencial, recebo Luna Vitória Lima da Silva. Ô Luna, boa tarde, Luna. Seja bem-vinda. Boa tarde, querido. Obrigado. É um prazer ter você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Para começar, Luna, a gente quer saber, na sua opinião, como você definiria o empoderamento feminino e como ele se reflete na sua trajetória enquanto mulher trans. Bom, o empoderamento feminino é o que norteia, né? Eu não sei se eu posso falar por todas, mas pelo menos a minha transição. Quando eu entendi que eu era uma mulher transexual, o empoderamento feminino necessitou ser muito presente, né? Porque em todo momento, inclusive até hoje, a gente passa por isso, a sociedade nos coloca numa condição de dúvida, numa condição de questionamento sobre a nossa feminilidade. E se você não tiver isso dentro de você, se você não se sentir de verdade essa mulher, você não consegue. Então, o empoderamento feminino ele é primordial para que hoje eu seja a mulher que eu quero ser, que eu ainda estou construindo. E durante a sua trajetória, Luna, você encontrou muitos desafios referentes ao preconceito. Como é que você lidou com isso? Olha, é óbvio que eu tive muitas questões, né?
mas não se comparam a questionamentos de amigas que eu tenho que passaram por preconceitos muito mais fortes, muito mais explícitos, mas eu, mesmo tendo uma família que me apoiou, nunca tive problema familiar nesse sentido. Nunca fui posta para fora de casa, nunca fui agredida, nunca fui humilhada por ser uma mulher trans. Ainda assim, eu não fui privilegiada em não passar por situações como ela não é competente o suficiente enquanto profissional porque é uma mulher trans, ela não merece ser amada, não merece ser assumida num relacionamento porque é uma mulher trans. O grupo de amigos ficou bem mais escasso por eu ser uma mulher trans. Hoje, amigos de escola são amigos da minha mãe, de grupo de WhatsApp, e eu não pertenço a esse grupo. E eles estudaram comigo, né? Nossa. Então, o preconceito, ele existe. Mas quando tem um empoderamento, quando você está preparada, quando você está trabalhada de dentro para fora, você passa por cima disso sem grandes dificuldades. Machuca, mas passa. Luna, e como você, não diria superou, mas como você mudou a sua visão de mundo em relação a ser uma mulher com base nesses preconceitos que foram aparecendo ao longo da sua história? A minha visão de mundo enquanto mulher sempre aconteceu mesmo quando eu não sabia que eu era uma mulher, né. Eu sempre pensei como uma, eu sempre me comportei como uma e isso era um problema dentro de uma família relativamente cristã, dentro de igreja, né. Eu não consigo te dizer quando eu entendi essa percepção feminina, porque eu sempre a tive. Quando eu me tornei a mulher que eu sou hoje, isso ficou muito mais difícil para eu trabalhar, né. Foi muito mais explícito, porque enquanto você é um menininho afetado, você é educado, né, mas quando você coloca a sua vida de verdade à frente do que você eh, todos esses questionamentos vêm, e eu costumo falar que você precisa simplesmente dar valor ao quem é importante para você. Porque se você não é importante para mim, se você não é significativo na minha vida, se você não acrescenta nada na minha vida, a sua opinião não me importa. E aí você vai se blindando do que te puxa para baixo, do que te deprime, do que te Você vai coloca se num lugar, protegendo, vai se né? protegendo, vai criando uma armadura. Eu brinco muito falando que quem não me conhece me acha super antipática, me acha, caruda, me acha elitista, mas é só uma casca que eu criei para não ficar ali tentando ser a "por favor me aceita, eu sou legal, eu sou diferente", porque a gente amadurece, isso não faz mais parte da minha vida. Quem precisa entrar, quem precisa estar nela, conhece a Luna de verdade e sabe que eu ouço muito, eu gosto muito de receber conselhos, assim como eu gosto de dar, mas se você não é importante na minha trajetória, o que você falar não me importa, E não me essa é uma interessa. proteção que foi surgindo naturalmente, né, Luna? No contexto do Mês das Mulheres, como você enxerga a importância de celebrar todas as formas de feminilidade nesse período do ano? Eu acho incrível, eu acho fantástico, eu acho que começamos tarde. A visibilidade para a mulher, né, o mês da mulher, ele é para a mulher, seja a mulher com útero ou a mulher sem útero, que é o parâmetro que de repente as pessoas começaram a criar, né. Eh, Mesmo sendo uma mulher sem útero, mesmo sendo uma mulher que não nasceu mulher, o mês é meu, eu amo todas as mulheres, eu saí de uma, eu tenho uma irmã incrível, eu tenho uma família repleta de mulheres que eu admiro, que eu cuido, que eu me espelho nelas, né. E eu acho que a gente demorou para celebrar todas essas mulheridades, né. Eu já fiz algumas campanhas, alguns eventos, inclusive aqui em Maricá, sobre o mês da mulher, mas esse ano ele foi mais volumoso, né, não tem só eu, tem mai eu me identifico em outras mulheres trans, em outras mulheres cisgêneras que abraçaram a causa, então eu acho de grande valia. Você acredita que a sociedade hoje ela está mais aberta? Ainda tem muita coisa a ser conquistada, mas como é que você vê hoje esse olhar da sociedade? É, como você disse, ainda temos muito a caminhar, né. Existem questionamentos que são feitos a mulheres transgêneros que a única saída é você dar um passo fora realmente, né, porque Ainda tem os estigmas, os preconceitos, né, tem, Luna? tem, você é operada, você, trocou seu nome, qual era o seu nome mesmo, como se isso fosse pertinente para alguém, né. A gente ainda tem muito a caminhar, mas graças a Deus a gente já caminhou bastante, né. Muitas amigas foram mortas por serem pessoas transexuais e hoje ainda somos mortas
a cada minuto, né? Eu brinco muito com a minha idade, que ora eu escondo e ora eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho 43 anos, porque eu superei a estatística. Eu passei dos 35 anos de vida que a sociedade que impôs que eu pudesse viver, né? E como eu passei desses 35, eu fico muito feliz em falar a minha idade, E o Brasil ainda é o país onde que que mais mais mata mata mulheres e trans, mais consome o pornografia que é um transexual. paradoxal impressionante. Exatamente. Então eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, sim, mas a gente já caminhou bastante também, a ponto de eu estar aqui hoje, inclusive, né? Não, e nem muito tempo atrás, há 10 anos atrás, no Dia Internacional da Mulher, não caberia uma mulher Nem transexual. se pensaria, né, Luna? E aproveitando essa deixa, então, quais são as principais barreiras que as mulheres trans enfrentam, tanto no ambiente pessoal quanto profissional? Como essas barreiras podem ser superadas? Eu acho que a temática, o que a gente precisa fazer para a mulher trans ser aceita, eu acho que isso tudo é muito extenso, né? E muito perturbador, porque não é algo que dependa de mim, né? Se eu preciso do entendimento de outra pessoa para que aquilo reflita positivamente, a outra pessoa pode simplesmente não querer entender e isso não vai dar em lugar nenhum. Eu Fala acredito. muito mais do outro do que sobre Fala você. muito e praticamente unicamente sobre o outro, né? Mesmo que o tema seja eu. Porém, quando a gente coloca o respeito acima de todos esses detalhes, se você é capaz de respeitar o ser humano, você é capaz de respeitar a pessoa preta, a pessoa trans, a pessoa com PCD, você é capaz de respeitar tudo, porque você é capaz de respeitar. Então, o cenário vai melhorar de verdade para todos nós, não só a população LGBT, mas para todas as populações, quando o respeito de fato for tratado com seriedade, com pertinência e com exclusividade, porque se você não respeita o ser humano, você não é digno de ser um ser humano, né? Correto. E o que você diria para outras mulheres trans que estão começando a sua jornada agora e precisam de um apoio de quem, de repente, já lá atrás, né, deu o primeiro passo, colocou a cara no sol, colocou a cara para bater? Primeiro de tudo, estudem. Estudem. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que o bullying ele é muito grande. Eu sofri todos esses bullings. Eu estudei numa escola cristã, aonde na hora do recreio era proibida ao aluno ficar na sala de aula, você tinha que descer para o pátio, mas eu podia ficar na sala de aula e eu fiquei trancada sem recreio 2 anos, porque eu não aguentava uma escola inteira gritando o que eles queriam gritar para me ofender, né? Então passei por todas essas dificuldades, mas, gente, resistam, sabe? A gente precisa ter educação, a gente precisa ter formação, a gente precisa ter trabalho. Então, corra atrás do seu. Não é um glamour ser uma mulher transexual, não é modinha ser uma mulher transexual, não é engraçadinho, vou ali experimentar, é muito difícil, né? É muito. A mulher cisgênera, ela já sofre inúmeros preconceitos. A mulher transgênera sofre tudo triplamente aumentado, né? Então, se organizem, estudem, se estruturem. A vida de vocês só depende de vocês, Luna, né? eu vou fazer uma pergunta que talvez eu já saiba a resposta, mas é para justamente que outras mulheres vejam de uma pessoa que tem lugar de fala, esclarecendo isso melhor. Você já experimentou de alguma forma a resistência ou questionamentos sobre a sua identidade como mulher? E de que forma esse questionamento te fortaleceu? Eu já ouvi dentro do meu trabalho, eu ocupava, e não era nem um cargo de grande importância, mas era um cargo íntimo, né? Eu era assessora de um secretário e eu ouvi de um outro assessor que o que que aquele viadão estava fazendo ali, que ali não era o lugar dele. E eu, para azar dele, eu ouvi isso e eu perguntei a ele onde ele achava que era o meu lugar, né? Ele ficou estritamente sem graça, óbvio, não me respondeu. Eu respondi algumas coisinhas a ele, porque talvez na época eu não tivesse tanta elegância como hoje. Aí eu falei algumas coisinhas fofas para ele. Algumas pessoas Mas despertam na gente nosso pior um lado, né? lado que a gente enterra, assim. Mas a todo instante, para você ter uma ideia, numa farmácia, eu fui comprar alguma coisa que não tinha. Aí a menina falou: "Ah, não tem, vai chegar amanhã. Quer que eu anote seu telefone?" Eu falei: "Claro, anota por favor." Ela anotou meu telefone. "Qual o seu nome?" Eu: "Luna." Ela: "Luna? Mas qual é seu nome de verdade?" Eu: "Luna." "Tá na identidade?" Eu falei: "Tá, mas você não merece ver isso."
sabe? Então, é uma invalidação a todo instante. A todo Em instante. alguns momentos até vem com um tom de piada, de brincadeira, e as pessoas entendem que isso não é piada, isso não é brincadeira, não tem que existir. A piada só é válida quando todo mundo ri, né? Se uma pessoa ficou séria, não fez muito E é o sentido. ria comigo, não de mim, né? Exato. Qual o papel das alianças entre mulheres cis e trans na luta contra o machismo e a discriminação? Primeiro, somos todas mulheres, né? Então, eu acho que não deveria Já começa acabando com essa haver o divisão. termo aliança, porque não existem grupos. Somos todas mulheres. Porém, como muitas mulheres fazem questão de me colocar no meu papel de homem na sociedade, eu acho que essas mulheres precisam, não são todas, óbvio, né? Mas eu acho que essas mulheres que não entendem, ou não se preocupam, ou não se esforçam em entender o que é uma mulher transexual, elas podiam pelo menos perceber que se não está dando certo só com elas, quanto mais pessoas puder lutar junto, né? E eu acho que é esse papel que a gente está fazendo. Nós, enquanto mulheres trans, também abraçamos a pauta da mulher por sermos uma delas, né? Então, o que é legítimo para elas é legítimo para a gente. E é sobre isso. Elas precisam entender que, independente de eu ser transexual, eu sou mulher. Na minha certidão de nascimento não está mulher trans, está sexo feminino. E o Ponto. que melhora para você, melhora muito mais, inclusive, para elas, né? Para todas nós. O preconceito que a mulher em si, por ser mulher, sofre, não dá para comparar, fazer esse comparativo entre mulher preta, pobre, trans. Sempre tem uma polêmicazinha, né? Primeiro, você não é mulher porque seu nome na certidão de nascimento não tá de mulher. Aí hoje tá. Aí agora que a certidão de nascimento tá com o nome de mulher, você não tem útero. Mas eu tenho familiares, amigas e pessoas que eu convivo que também não têm útero, por diversos motivos. Né? Então a gente vão sempre Foi o que você escalonando falou, é um mais sobre a degrau. pessoa, né, Luna? Vão Ela sempre. que vai impedir, na verdade, de não querer entender, não querer compreender. Tem sempre uma escala para medir a sua mulheridade. A gente fala muito, inclusive, isso. A pessoa que hoje invalida o seu papel enquanto mulher, se você não se identificasse como uma, também diria que você não é homem. Né? A pessoa é meio contraditório. Não cabe isso. em papel nenhum. Invalida você de um lado e do Sim. outro. Não respeita o seu direito de se identificar como quem você realmente é, e invalida também se você tivesse naquele outro lado. No seu sexo biológico, sim. Por fim, como você celebra o Mês das Mulheres e o que significa para você estar em um momento de reconhecimento e reflexão sobre o papel das mulheres na nossa sociedade? Olha, eu fico muito feliz e muito lisonjeada por estar fazendo parte dessa movimentação, né? Porque a gente ainda tem muitas arestas para parar, mas a gente já tem mulheres, tanto cisgêneras quanto transgêneras, em locais onde não nos cabiam, não nos era permitido, né? E hoje nós estamos ocupando, estamos tendo direito à voz, estamos igualando salários, estamos igualando direitos. E é com muita felicidade que a gente recebe tudo isso, justamente pelo que você falou, porque o que melhora para uma, melhora para todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz e muito agradecida por estar conseguindo contribuir de alguma forma para essa evolução, vivenciando essa evolução e preparando o terreno para quem está vindo aí e ser cada vez mais livre. A gente então que agradece pela sua participação e por abrir para a gente um pouco da sua trajetória e inspirar outras mulheres que estão nos assistindo. Nossa, Obrigado, Luna. eu que agradeço. Obrigado a vocês. No quadro Mais Que Especial de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para a saúde e qualidade de vida da mulher 40+, o climatério e o impacto da nutrição nessa fase. Para isso, recebemos a nutricionista Alessandra Azevedo, que além de viver essa experiência aos 49 anos, se especializou no assunto para ajudar outras mulheres a passarem por essa transição de forma mais equilibrada e saudável. Vamos entender como a alimentação pode ser uma grande aliada e quais hábitos podem transformar essa fase em um período de bem-estar e vitalidade.
Seja muito bem-vinda, Alessandra, é um prazer. Prazer é meu. Para começar, muita gente confunde o climatério com a menopausa. Explica pra gente a diferença. Bem, climatério, ele é o período que antecede a menopausa. É a transição. A menopausa é uma data. Ela é o último mês dos 12 últimos meses que a mulher parou de menstruar. Então, esse período da transição menopausal é que é o climatério, que é a grande tormenta das mulheres, normalmente a partir dos 40 anos. E por que você acha que há essa confusão de confundir exatamente esses dois períodos da vida? Eu acho que é por falta de informação mesmo. Nós somos a primeira geração de mulheres a ter informação, a ter estudo, a termos contato e liberdade, inclusive, para falar sobre isso. E como foi para você vivenciar exatamente isso, os sintomas do climatério e perceber a necessidade de estudar um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto? Olha, os sintomas começaram com 46 para 47 anos, com um aumento de peso, mesmo eu tendo uma alimentação bem regrada. Que em princípio você não entendia por quê, né? Não, porque eu não tinha nenhum outro sintoma. Até que veio o primeiro fogacho, que é aquele calorão insuportável que toda mulher que tem o primeiro fogacho, ela sabe exatamente o que ela está passando. Porque é incrível. diferente. É completamente diferente. Depois do fogacho vem um frio, que você não sabe de onde veio. Você estava com calor há um minuto atrás, e agora você está com frio. E junto disso, uma irritação muito grande. Assim, literalmente do nada. Esses, então, são os primeiros sintomas, né, Alessandra? Mas como Meus eles foram. afetam a vida da mulher? Imagina você ter calorões de 3 a 5 vezes toda noite. Você não dorme. Se você não dorme, você não descansa, você Toda a sua rotina vai ser não mudada. fixa as coisas na sua memória. Eu também tinha lapsos de memória muito frequentemente. Impactou muito, inclusive, na minha vida, no trabalho, na minha vida profissional, porque eu estava trabalhando no setor administrativo. E, simplesmente, eu olhava para o computador e agora? E as outras pessoas não entendem, né? Não, é muito difícil entender. Às vezes você esquece, vai para um lugar e... O que eu vim fazer aqui? Aí você volta. Você começa a fazer coisas e não termina. Porque você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, não termina. E fica naquele ciclo, e tendo fogachos durante o dia, fogachos durante a noite, privação de sono. É bem difícil. É complicado. Você disse que esses foram os seus sintomas, mas há outros sintomas que podem acontecer? Catalogados pela ciência, quase 80 sintomas. Bastante coisa. Emocionais, físicos, bastante coisa, bastante coisa. E de que forma a nutrição pode ajudar a minimizar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida das mulheres? Totalmente. Mas, principalmente, posso dizer, para a mulher que ainda não encontrou ou é impossibilitada de fazer a terapia de reposição hormonal, que mulheres que têm histórico de câncer de mama ou até outros cânceres são impedidas de fazer a reposição hormonal. Então, elas têm que fazer uma alimentação ajustada, uma suplementação bem assertiva, mudar até estilo de vida, porque a obesidade impacta na vida da mulher depois dos 40 de maneira não só estética. A obesidade ela é preditora de câncer de mama. Ela só não é preditora tão objetivamente da osteoporose. Mas aí a alimentação é que vai ajustar tudo isso. A gente vai conseguir manejar tanto a obesidade. Eu não faço de maneira nenhuma apologia à magreza. Mas e nem romantizar a obesidade. A gente busca saúde. Se a pessoa esteticamente se sente bem mais gordinha, ok. Mas corra atrás de ver suas taxas. Faça uma alimentação ajustada.
principalmente depois dos 40. Os nossos hormônios, com a queda deles, parece que o nosso corpo está jogando contra a gente. Tudo O muda, tempo né? todo. Tudo muda. E quais são os alimentos que são os grandes aliados e os grandes vilões nessa fase da vida? Olha, o grande aliado que eu posso pontuar é a proteína. A gente não pode deixar de ingerir proteína e cuidar sempre do colesterol, da glicemia, porque a gente tem tendência com a queda do estradiol, né, do estrogênio, a ter uma resistência à insulina. Então, isso é muito importante. O que mais? Uma alimentação ajustada assim, de maneira saudável. Aquele prato colorido, que é o... É o comer bem, mas não comer muito? Isso, você não precisa comer menos, você precisa comer melhor. E ali a sua saúde vai se ajustando como um todo. E além da alimentação, quais são as outras ações que podem ser feitas para justamente melhorar o equilíbrio e a qualidade de vida nesse momento da vida da mulher mais 40? 40 a mais. A gente não pode mais pensar com cabeça de 20. Não pode mais. A nossa cabeça tem que ser realmente de mulher de 40. A primeira coisa que a gente tem que voltar a fazer é uma reeducação alimentar. A segunda coisa que deveria ser obrigatória, que inclusive alguns médicos que cuidam dessa fase e alguns nutricionistas, inclusive eu, prescrevo musculação. Dentro desse novo estilo de vida que a mulher 40 a mais tem que ter a partir de agora, tem que haver um ajuste na alimentação, tem que haver exercício físico, preferencialmente a musculação, porque é ela que vai garantir que a massa magra não seja perdida, pelo menos não seja perdida, porque a gente perde naturalmente, então vamos dar uma freada na perda de massa magra. Essa perda, né? Porque é fisiológico mesmo, a gente perde, a gente ganha massa gorda e perde massa magra. Mas retardar esse processo o quanto antes. Cuidar do sono é fundamental, fundamental. Posso dizer que a suplementação... descanso, o ócio criativo, tudo isso faz parte de uma vida equilibrada, né? Aquilo que você botou na introdução. A mulher cuidou de todo mundo e agora ela tem que cuidar dela. E o ócio faz parte disso. Às vezes é simplesmente não fazer nada, é descansar. A cabeça fica quietinha. Isso também é aproveitando cuidado. a mulher realmente ela cuida de todo mundo e tem aquele momento que ela tem que cuidar dela. Como é que você conversa sobre isso com as suas pacientes para elas pensarem mais justamente no autocuidado? É difícil, viu? Porque Que a maioria mãe, não consegue. Esposa. Exatamente, a maioria não consegue. Não consegue. Fora a parte cultural também, né? Sim, existe uma cobrança. Não posso dizer assim, da sociedade só. É uma cobrança interna mesmo, de querer dar conta de tudo. E aí você vê... E não dá. Exatamente. Ela está vendo os pratinhos caindo e ela, meu Deus, os pratinhos estão caindo. Deixa o pratinho cair, amiga. Não faça tudo, não, porque não dá. Deixa a louça lá e vai fazer um saladão para você. É aquela metáfora até do avião, né? Primeiro coloca a sua máscara para depois ajudar o outro, né? Exatamente. Para você cuidar do outro, você tem que estar bem. Você tem que estar descansada, você tem que estar bem alimentada. Você não pode estar irritada. Como é que você vai lidar com a demanda toda de uma casa, de mãe, de esposa, de profissional, sem dormir, irritada, sabe? Então, o autocuidado, a gente tem que ter ele agora como prioridade. E falando um pouquinho agora de suplementação. A suplementação, ela é necessária? Ela realmente é necessária em algum momento? Quais tipos de suplementação as mulheres devem recorrer? Como é que funciona isso? É sempre com orientação de nutricionista, de um médico? É muito importante ter sempre a orientação de nutricionista. A maioria das pessoas acha que sabe suplementar. Como se automedica. No Google, né? Vai lá no Google, dá um Google e acha que... Existe a automedicação, existe a autossuplementação também. É muito comum. E as duas são perigosas, né? As duas são perigosas. A gente foca na deficiência de vitamina, mas esquece que algumas vitaminas em excesso também fazem mal. Então, a suplementação que eu
vejo assim como, posso botar como básica para todo mundo, que todo mundo fala que é modinha, mas não é modinha, isso é ciência, creatina. Ela atua na cognição, ela atua na energia, ela atua na manutenção de massa magra, ela é muito importante. Ela saiu das academias realmente, não ficou só nesse mundo Não. fitness, né? Não. Para ajudar de Veio outras mesmo formas. para o dia a dia de mulheres, de homens, de idosos, para manutenção Ela de ajuda massa até a magra. combater um pouco o Alzheimer. Tem estudos que comprovam Sim, isso, tem né? estudos com isso também. Outra suplementação que para a mulher 40 a mais, principalmente, é muito importante para evitar a osteoporose é a vitamina D. A vitamina D hoje ela já vem conjugada com a K2, que a gente diz que a vitamina D é o pacote e a K2 ela é o correio. A vitamina D vai carregar o cálcio e a K2 vai entregar onde tem que ser entregue, nos ossos. Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque as pessoas gravam Entender melhor. gravam com mais facilidade. Então, para evitar a osteoporose, às vezes não tem tanta necessidade. Para evitar a osteoporose, não tem necessidade do cálcio. Mas a vitamina D tem que estar ali presente. E o Brasil, ele é campeão mundial, infelizmente, de deficiência de vitamina D. Porque as pessoas estão trabalhando muito internamente, utilizando o filtro solar durante E o um dia país inteiro. tropical, com um sol maravilhoso. Exatamente. E com fontes, inclusive, alimentares de vitamina D. São os peixes gordurosos, as nozes, algumas oleaginosas, né? Praticamente essas duas, assim, seria bem pontuais mesmo, bem importantes para a suplementação. E ainda sobre a alimentação, também pode influenciar a saúde mental e emocional durante o climatério? Com certeza. Com certeza. Muito, impacta muito, tanto positivo quanto negativamente. E como isso acontece? A alimentação, ela além de ser um ato social, né, de você estar ali com a sua família, num ambiente bom, que seja um ambiente bom, né, um momento de conversa, um momento de troca familiar, de ingestão não só de nutrientes, mas também de coisas gostosas. E ela impacta também, em relação a nutrientes, na secreção de hormônios, o hormônio da saciedade, você pode ficar saciado ou não, a depender do que você coma. A secreção também a metabolização de uma série de substâncias, o magnésio, que tem mais de 300 ações no nosso corpo. Então, é muito importante a gente ter alimentação bem variada, justamente para alcançar o máximo de nutrientes possíveis. Tem a questão dos neurotransmissores, que são muito impactados pela alimentação. A saúde mental, ela passa... Hoje, a nutrição para a saúde mental, ela é muito, muito estudada, muito difundida. A gente pode utilizar fitoterápicos na saúde mental, com adaptógenos, com calmantes, com relaxantes, e isso faz parte da nutrição também. Então é só procurar um bom nutricionista para se informar melhor, né? E você ainda acha, Alessandra, que é um tabu ainda o assunto do climatério e da menopausa? E como a gente, enquanto sociedade, pode mudar isso? Como eu falei, nós somos a primeira geração a ter liberdade para falar disso. Minha mãe não falava sobre isso. Minha mãe sofreu a menopausa calada. Ela tinha calores horríveis num período em que a terapia de reposição hormonal era, digamos assim, duvidosa ainda, né? Ainda estava sendo pesquisada. Então, hoje, a gente ter liberdade para falar, eu acho que cabe muito a nós não deixar que o climatério e a menopausa continuem como um tabu, porque é uma coisa muito natural. É natural da mulher, né? A questão dos hormônios entrarem em declínio é natural, é da fisiologia humana. A gente não vai ficar a vida com capacidade de se reproduzir,
Mas, para além da reprodução, esses hormônios ditos hormônios sexuais, eles funcionam para muita coisa. Tanto eles no seu funcionamento pleno, quanto a queda deles. Então, isso tem que deixar de ser um tabu, justamente para que a saúde da mulher possa ser preservada e que a gente tenha uma longevidade saudável, realmente. E é mais fácil falar sobre esses dois temas com outras mulheres? De que forma os homens também podem ajudar? Eu falo homens no sentido de que a gente sabe que tem pessoas que são chefes, patrões, para entender um pouco a sua funcionária. Então, pessoas que são casadas também, o marido, para compreender aquele momento da vida da esposa. Como que essas pessoas de fora podem contribuir para também facilitar um pouco a vida da mulher que já está passando por uma situação desconhecida, né? Como é que pode dar aquela ajuda também, fazer um pouquinho a sua parte para colaborar? É muito importante. A pessoa que vive de perto com uma mulher no climatério ou na menopausa, ela tem que ter informação. Tem que ter informação. Eu bato muito, muito nessa tecla. A gente tem que conversar muito, a gente tem que difundir muita coisa, a gente tem que ler muito, a gente tem que botar nos nossos perfis, no Instagram, e dialogar. E levar esse diálogo para casa, porque a família inteira é impactada. Todo mundo, né? A musiquinha da Marília Mendonça, né? Eu não vou sofrer sozinha, todo mundo vai Todo mundo sofrer. vai sofrer. E é uma coisa que, às vezes, eu nem tenho palavras para expressar, porque simplesmente a gente não controla. É incontrolável. Não tem como. Então, para finalizar com chave de ouro, deixa um recado para quem está vendo a gente, de repente mulheres que já estão passando por essa fase ou estão iniciando essa fase, que recado você deixa para elas? O recado que eu tenho para dar para essas mulheres é que você não precisa sofrer. Essa fase não precisa ser tão difícil. Eu não vou dizer para você que é fácil, mas que tem saída. Que é o nosso melhor momento. Não tem outra idade em que nós estejamos mais preparadas para lidar com todas as adversidades. A gente já passou por muita coisa. E agora é o momento da gente buscar informação, dialogar e principalmente se cuidar. Perfeito. Alessandra, obrigado por dividir conosco tanto conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E você que nos acompanhou, lembre-se, cuidar da alimentação e do seu bem-estar é um ato de amor próprio. Fica aí, que o seu programa favorito continua com mais homenagens. Ela nasceu, cresceu em Maricá, batalhou para conquistar seu diploma e hoje percorre a cidade levando informação e dando voz à população. Estou falando da repórter de rua da TV Maricá, Tainá Silva. Tainá, seja bem-vinda. Obrigada. Somos colegas de profissão, né? Mas hoje você está do lado contrário. Hoje, ao invés de entrevistar, você vai ser entrevistada. Bem diferente. Bem diferente, né? Então já começa falando, como é para você, uma jovem jornalista, está iniciando a carreira, está dando voz ao jornalismo na sua cidade, na cidade de Maricá? Está sendo muito diferente, assim, é um misto de sentimentos, porque eu sempre fui da redação. Então, estar hoje em frente à câmera, para mim, é um desafio muito grande, porque pode não parecer, apesar de ser muito comunicativa, eu sou muito tímida. Então, ainda tenho um pouquinho dessa dificuldade de estar na câmera, das pessoas me olhando, mas está fluindo e eu acho que, como jornalista, a gente aprende que a gente tem que agarrar as oportunidades. Então, para mim, está sendo um presente muito grande estar na TV Maricá e estar levando informação. Muito bom. E você sempre quis ser jornalista? Tem alguém que te inspirou?
Olha, eu sempre costumo falar assim para os meus amigos que eu sempre fui uma adolescente estranha, né? Porque adolescente geralmente naquela fase ali dos 12, 13 anos tem muitas dúvidas. Uma hora quer ser uma coisa, outra hora quer ser outra coisa, mas eu sempre tive muita certeza do que eu queria ser. E eu sempre, com 13 anos, eu botei na minha cabeça que eu seria jornalista e me formei em jornalismo. E não tive, assim, uma pessoa que me inspirou, mas uma pessoa que me incentivou muito, que foi uma professora que eu tive. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu lembro que numa dessas aulas, era aula de redação na escola, e ela falou, olha, eu não sei o que você quer, mas se você fizer jornalismo, eu acho que você vai ser muito feliz na sua profissão. E sim, a professora estava muito certa, hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Sempre uma professora para dar esse Sempre. empurrãozinho, né? Tainá, a gente sabe que estudar e trabalhar não é fácil para ninguém, ainda mais para o mundo feminino, né? E a gente tem informação de que você foi uma das beneficiárias do bilhete único universitário. Fala para a gente a importância desse benefício para te ajudar na conquista da sua profissão, da conquista da sua graduação em jornalismo. Quando eu entrei na faculdade ainda não tinha o passaporte universitário, mas graças a Deus eu consegui o bilhete universitário, que me ajudou muito, né? Eu fazia faculdade particular e fazia faculdade em Niterói. Então, arcar com o custo da faculdade, mais a passagem para Niterói, que é bem puxada. E todo dia. Todo dia, de segunda a sexta. Era, assim, bem complicado. Então, graças a Deus, o bilhete veio para me ajudar completamente na minha formação. Porque sem o bilhete, eu não sei se eu daria conta de arcar com tudo isso. E agora você está na TV Maricá, levando informação para toda a cidade, falando da sua cidade, né? Como é mostrar, justamente na sua cidade, que as mulheres têm voz no jornalismo local? Olha, eu acho que é muito importante, porque muitas das vezes a gente lida com situações, infelizmente ainda, de muito machismo. Então, para mim, ser muito nova e tá tendo essa oportunidade é mostrar que nós somos capazes. Independente de idade, eu acho que a gente tem que focar no que a gente quer e ir atrás daquilo ali, porque é possível. O fato de você estar na sua cidade facilita de alguma forma ou não? Eu acho que facilita um pouco, né? Porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas daqui. Então, ter esse incentivo de caramba, a Tainá tá na TV. Ah, é legal te ver falando sobre a cidade, está trabalhando na sua cidade local. Porque a gente pensava muito, assim, até na época da faculdade, em trabalhar no Rio. Porque aqui não ia ter oportunidade. Mas graças a Deus... Já era uma certeza, né? Já era uma Não vou certeza. trabalhar na Não minha vou cidade. trabalhar na cidade. Mas a cidade cresceu muito, né? Então, hoje, estar trabalhando aqui é muito bom. E ser uma repórter de rua, né, exige muita determinação, muita coragem. Como é que você enfrenta esses desafios no dia a dia? É complicado. Tem que querer muito. Você tem que realmente amar o que você faz, porque se você não ama o que você faz, você não consegue continuar. Ainda mais na rua, que a gente enfrenta muita coisa. Eu passei por algumas situações no carnaval que foi bem complicado. Das pessoas, assim, não terem respeito por você que tá ali gravando. Você está trabalhando. Você tá trabalhando ali, né? Então, assim, jogavam bebida, jogavam espuma, puxavam meu cabelo. Eu passei por a situação. paixão ao jornalismo te ajuda a seguir firme, então, na profissão? É o que me mantém. Eu acho que eu sempre tive certeza que a gente tinha que escolher a nossa profissão por amor, não por dinheiro. Porque não adianta você ganhar um salário muito alto, embora o dinheiro seja essencial pra gente, e você não amar o que você faz, você não ser feliz no que você faz. Então, a minha paixão por jornalismo é o que me mantém ali e me faz querer continuar. Você citou aí o carnaval, né? Então, acredito que essa foi uma situação que você percebeu que o fato de você ser mulher fez com que aquela reportagem, aquela matéria fosse diferente, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. Esse machismo forte e estar vulnerável no carnaval. Como é que você lidou com isso? Eu fiquei um pouquinho assustada, porque eu sempre fui da redação. Eu nunca tinha trabalhado na rua, então foi uma primeira experiência. Grande assim, desafio, né? Um grande desafio. Porque eu não imaginava que era assim. Eu ouvia muito falando que era difícil estar na rua. Mas viver aquilo ali, assim, foi bem complicado, né? Porque muitas das vezes a gente já sofre por ser mulher. E por ser mulher muito nova,
eu acabo não tendo, assim, as pessoas me olham meio que... Acha que você não tem maturidade? Que eu não tenho maturidade para isso, que eu não sou capaz de estar exercendo a profissão, sabe? Me olham muito, às vezes, com um olhar meio que duvidando. Tem um preconceito com a idade, por ser certo muito jovem, preconceito, e sim. ainda o machismo relacionado ao fato de ser mulher, né? Infelizmente, né, Tainá? Infelizmente. E assim, o jornalismo está cheio de grandes mulheres, né? O que você diria para, de repente, quem está vendo a gente, adolescentes que pensam em seguir a carreira do jornalismo também, o que você diria para fortalecer e inspirar essas mulheres? Eu acho que vai ser meio clichê eu falar isso, mas não desista. Eu acho que quando a gente quer um sonho, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás daquilo, tem que acreditar na gente em primeiro lugar, porque no meio do caminho, óbvio que vai ter muitas barreiras, vão ter pessoas que vão te puxar para trás, mas você tem que acreditar em você, tem que focar naquilo ali e ir em frente, porque se você não correr atrás do seu sonho, ninguém vai correr atrás por você. Então, é focar naquilo e esperar a sua hora certa, porque é difícil falar isso, de esperar o seu momento, mas uma hora a sua estrela brilha. E você teve alguém que falou isso para você, além da professora que você já citou pra gente? Eu, graças a Deus, eu tenho uma família que me apoia muito e me incentiva muito. E, assim, eu vou ficar com vontade de chorar agora. Fica à vontade, pode se emocionar. A minha família, ela sempre me incentivou a não desistir. Eu já passei por muitas situações mesmo dentro da minha profissão de ouvir que eu não era capaz de lidar com pessoas que falavam pra mim que eu não ia chegar lá. E minha família foi muito importante para me manter firme, porque nunca foi um sonho só meu. Sempre foi um sonho de todo mundo. E por parte da minha mãe, por exemplo, eu fui a primeira a ter uma formação, sabe? Então, todas as vezes que eu pensava em não quero mais, isso não é pra mim, eu lembrava que era um sonho em conjunto. Então, isso me manteve Ela firme. estava realizando um sonho dela em você, né? Também. E isso dá afaga o coração, né? Faz a gente manter, independente de tudo, te faz seguir. E assim, nós sabemos que mulheres são determinadas, sonhadoras. Em relação à profissão, como é que você se vê daqui a alguns anos? Olha, eu tenho uma meta, assim, que é 30 é a idade do sucesso. Então, eu espero que daqui a uns 5 anos, assim, eu esteja bem profissionalmente. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente ser reconhecida na nossa profissão e ser feliz fazendo o que a gente faz. Então, hoje eu já consigo ver esse reconhecimento e sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, daqui a 5 anos, eu espero estar vivendo a minha profissão, viajando, conhecendo lugares e trabalhando, juntando o útil ao agradável, essa é a verdade. Trabalhando e conhecendo novas culturas, novas cidades, através do meu trabalho, porque isso também me fez escolher jornalismo. Não tenho querer dúvidas viajar. que você vai realizar isso. Amém. Para a gente finalizar, então, se você pudesse hoje entrevistar uma grande mulher da história, que mulher seria essa e por quê? Eu acho que, para todas nós, jornalistas, a Glória Maria, acho que é uma que nos inspira por toda a história dela, por tudo que ela passou, pelo legado que ela deixou. Infelizmente, não vai ser possível, mas até mesmo pelo fato dela viver o trabalho dela viajando, sabe? Eu acho que é o trabalho dos sonhos. É uma inspiração também na mulher, Sim. jornalista. Eu acho que seria ela, por tudo que ela representou, na verdade, para todos nós. Ah, bacana. Tainá, obrigado pela participação. Prazer. Muito bom ter você no TV Maricá e sucesso. Muito obrigada.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Dicas de Moda com Ju Andrade. Eu mesma. E hoje, na verdade, é o Curiosidades da Semana. Já que estamos no mês das mulheres, o Curiosidade é sobre história, tendência e transformação. Vamos dar um giro pelo tempo e entender como o vestuário feminino evoluiu até os dias de hoje. Então, vem comigo! Vamos começar lá no século XIX. Nessa época, as mulheres usavam vestidos longos, bem volumosos e espartilhos super apertados. A ideia era marcar a cintura e criar uma silhueta elegante, mas olha, não devia ser nada confortável. Nos anos 1920, as mulheres começaram a se libertar. Foi a era dos vestidos mais curtos, soltos e sem aquela cintura marcada. A moda refletia a independência da mulher moderna da época. Já nos anos 50, a feminilidade voltou com tudo. Saias rodadas, cintura marcada e muito glamour, bem no estilo bonequinha de luxo. Agora vamos falar dos anos 60 e 70, quando a moda virou sinônimo de revolução. Mini saias, calças boca de sino e muito brilho dominaram as ruas. Era uma época de liberdade de expressão e a roupa dizia muito sobre a personalidade de cada uma. Nos anos 80, a palavra era ousadia, ombreiras, cores vibrantes e aquele visual poderoso. Já nos anos 90, veio o minimalismo, com jeans, camisetas básicas e o estilo grunge. E hoje? Bom, hoje a moda é muito mais democrática. Temos desde looks confortáveis até peças super modernas. O que vale é a autenticidade e vestir o que faz sentido para você. E aí, gostou desse passeio pela história da moda? Conta aqui nos comentários qual década combina mais com seu estilo. Nos vemos no próximo Dicas de Moda com Ju Andrade. Até lá! E assim chegamos ao fim de mais uma edição especial do Revista Maricá, celebrando a força, a determinação e as conquistas das mulheres. Foi um programa emocionante, repleto de histórias inspiradoras e exemplos de superação que nos lembram da importância de reconhecer e valorizar a trajetória das mulheres em todos os espaços da sociedade. Mas a homenagem não termina aqui. Todos os dias são oportunidades para respeitar, apoiar e incentivar as mulheres a ocuparem seus lugares de direito. Que possamos seguir construindo um mundo mais justo e igualitário, onde a voz e os sonhos de cada mulher sejam ouvidos e realizados. Agradecemos a você que nos acompanhou nesta edição especial. Que essas histórias tenham inspirado mudanças e reflexões. E, claro, um agradecimento especial a todas as mulheres que fazem a diferença, seja em casa, no trabalho, na comunidade ou em qualquer outro lugar. Vocês são a essência da transformação. Para encerrar, deixamos uma reflexão da jornalista, escritora, poeta e feminista Clarice Lispector. Abre aspas. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Fecha aspas. Que todas as mulheres possam seguir sonhando, conquistando e criando novos caminhos. Um ótimo domingo a todas e todos e até a próxima edição do Revista Maricá.